Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Venha Medicina, que é do Gabriel, o qual gentilmente me convidou de novo para eu trazer algumas questões de história da prova da Pequeno Príncipe para vocês. Então o Gabriel falou para mim: ô professor, faz lá uma revisão em cima de umas duas questões para falar um pouquinho sobre a prova do Pequeno Príncipe, pensar algumas coisinhas. Bom, então assim, queridos, primeiro eu quero falar um pouco da prova da Pequeno Príncipe em si. Ela pega, principalmente ali na história geral, atualidades, né? Já tem algumas questões também, às vezes, temáticas. Tem uma questão de 2017, 2018, eu não lembro agora, que fala, por exemplo, sobre as cidades-estado ao longo da história. Mas o enfoque maior da Pequeno Príncipe é na parte de conteúdo mesmo, conteudista. E eu considero a prova da Pequeno Príncipe uma prova um pouco difícil. Em que sentido, gente? No sentido de que ela pega alguns detalhezinhos, e ela às vezes um pouco que induz nas alternativas, porque parece, numa primeira lida assim, muitas vezes, né, que tem umas 2 ou 3 alternativas que estão corretas. Então ela merece, assim, ó, uma leitura bem nas entrelinhas, com bastante cuidado para não deixar passar nenhum detalhe. Para essa nossa revisão aqui, para esse nosso vídeo, eu escolhi 2 questões. A primeira sobre história da América, sobre a chegada dos europeus ou aquele período que nós conhecemos como a colonização do continente americano. Então, uma questão aqui, ó. Quando os europeus chegaram no Novo Mundo, mais tarde denominado América, os povos indígenas do hemisfério ocidental ainda não tinham desenvolvido ferramentas, à exceção de muito poucas feitas de ferro de meteorito e de obsidiana, uma rocha vítrea de origem vulcânica. Para quem não conhece a obsidiana, ela aparece lá no Game of Thrones, é aquela faca que eles usam para matar os mortos-vivos lá. Nada a ver com a questão, só uma curiosidade. Esse vidro vulcânico de dureza extrema era para a civilização mesoamericana o que é o aço para o mundo moderno. O gume de uma lâmina, quando bem feito, com este material, pode ser mais afiado do que o bisturi de um cirurgião, e realmente alguns cirurgiões modernos estão começando a fazer experiências com bisturis de obsidiana. Tudo bem. Veja, a questão nos trouxe aí um texto sobre a obsidiana, né? Tá falando um pouco sobre a questão tecnológica também, né? Mas vamos ver o que a questão quer efetivamente da gente. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, sobre o encontro entre europeus e os habitantes do Novo Mundo e a futura conquista destes pelos europeus. Então tá falando do quê? Desse choque que vai ocorrer quando os europeus chegam na América. Principalmente ali, já dá a subentender, né, pelo que o texto nos traz, sobre um pouco desse choque cultural. Então vamos ver aqui, ó, a letra A. Mesmo possuindo tecnologia superior ao invasor europeu, os povos americanos foram subjugados porque não resistiram militarmente ao invasor. Olha como é que a faculdade aqui, como que a prova, a banca no caso, né, funciona com a gente. Com certeza vocês já viram em diversos lugares, seja na aula, seja assistindo documentários, onde quer que seja, vocês já ouviram várias vezes dizer assim, ó, olha, os incas e os astecas, eles eram extremamente desenvolvidos tecnologicamente, eles tinham uma matemática, né, muito bem desenvolvida, a questão arquitetônica, a questão até mesmo militar. Só que vejam, por mais que eles tivessem esse tipo de tecnologia, por mais, né, que até mesmo ali em cima fala, olha, eles usavam obsidiana, a obsidiana está sendo vista hoje em dia pelos cirurgiões, assim por diante. Mas cuidado, tá, gente? Isso não significa, olha aqui, ó, isso não significa que eles tivessem uma tecnologia superior, tá? Claro que a gente poderia até entrar numa discussão, não é aqui o espaço, mas estou aqui pensando, né? Nós poderíamos entrar numa discussão de ser culturalmente superior, aquela coisa toda, mas não. Quando os europeus desembarcam na América, o que os europeus já conhecem? O aço e a pólvora. Pronto, né? E isso já é o suficiente para eles subjugarem militarmente os povos originários aqui da América, né? Então, assim, ó, não existia, olha aqui, ó, mesmo possuindo uma tecnologia superior ao invasor europeu, não, esses povos não tinham uma tecnologia superior. Eles eram realmente muito bem desenvolvidos em algumas áreas do conhecimento, mas não tinham. Isso também fica evidente no texto. Aqui, ó, gente, ó. Quando os europeus chegaram ao Novo Mundo, mais tarde, né, denominada América, os povos indígenas do hemisfério ainda não tinham desenvolvido ferramentas.
né? Então, beleza, tinham toda uma matemática, vocês sabem lá, já viram que os incas tinham uma espécie de correio também, a questão do calendário, né? O calendário inca, lá, o calendário maia, desculpem, é muito famoso, aquela coisa toda, mas isso não significa ser superior ao europeu, especialmente na parte de conflito e confronto, que é o quê? Que é a guerra em si. Então, não, né? Letra B. A conquista e a colonização da América são um exemplo concreto do capitalismo imperialista europeu. Desculpem, perdi. Né, do capitalismo imperialista europeu implantado como forma de dominação político-social na era pós-revolução industrial. Muita calma, tá? Porque vejam, aqui também, né, os termos estão, tá, beleza, os termos estão batendo e tal, 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 mas não tá batendo o tempo, tá, gente? Porque assim, ó, vejam aqui, ó, ele tá falando o seguinte: a conquista e a colonização da América são um exemplo concreto do capitalismo imperialista europeu. Não. Vamos lembrar o seguinte: quando nós temos as navegações, o que está acontecendo na Europa? O absolutismo. Quando eu tenho o absolutismo, qual é o sistema econômico? O mercantilismo. O capitalismo, de fato, ele vai vir depois do mercantilismo, né? Inclusive com as revoluções burguesas e aquela coisa toda. Tanto que tá falando aqui, ó, implantado como forma de dominação político-social na era pós-revolução industrial. Olhem aqui, gente, quando que os europeus chegam aqui? Os europeus chegam em 1490, estou escrevendo com o mouse, tá meio feio, 1492. As conquistas sobre os incas, maias, as conquistas efetivamente falando, elas se dão a partir de 1507. E quando é a Revolução Industrial, gente? Nós temos como data oficial, vamos colocar assim, como data simbólica da Revolução Industrial, a invenção da primeira máquina a vapor, que é em 1763. Então, vejam, é mais de 250 anos depois, né? Então, essa B, ela traz aquilo que nós chamamos de um processo de anacronismo, ou seja, está misturando os tempos históricos, beleza? Letra C. A facilidade com que os europeus dominaram os povos da América se deve principalmente ao fato de estas civilizações não terem desenvolvido um sistema político-social de organização do Estado. Não. Quando nós pensamos nessa ideia da inexistência de um Estado ou formas rudimentares de Estado, isso é muito encontrado onde? Nos indígenas brasileiros. Nos indígenas da América Central e da América Andina, eles têm estados muito bem estruturados. Tanto que eles têm o quê? Eles têm a figura de um imperador, ou de imperadores, né? Os astecas tinham seu imperador, os incas tinham seu imperador, e toda uma cadeia burocrática, sacerdotal, de controle, inclusive com um sistema de trabalho, que é a famosa mita. Né? Então, se existe um sistema de trabalho, se existe uma burocracia, um controle, você tem um sistema político-social de organização de Estado, sim. E, inclusive, esse vai ser um dos grandes dificultadores da conquista dos espanhóis, mas que acaba que os espanhóis, então, subjugam da mesma forma. Né? Então, cuidar um pouquinho com isso aqui também. Ó. Letra D. Por formarem um contingente populacional homogêneo, os grupos humanos americanos encontravam-se num mesmo patamar de desenvolvimento cultural. Por isso, a facilidade com que os europeus dominaram vastas regiões territoriais em pouco mais de 2 décadas. Percebam alguns problemas aqui, né? Primeiro, essa letra D, ela dá a entender o europeu, não está falando só do espanhol, né? Então dá a entender o quê? Que em toda a América nós temos um grupo muito homogêneo de culturas e assim por diante. O que é homogêneo? Muito igual, muito nivelado. E não era assim que funcionava. A gente vai ver que os incas e os astecas, eles eram as grandes civilizações. Agora, vamos restringir só para a América Espanhola. Vamos tirar a parte portuguesa da América. Mesmo que eu colocasse essa afirmação só dentro da América Espanhola, estava errada também. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem, novamente, astecas e incas, que são ali o auge, o ápice dessas civilizações, você tem diversas outras civilizações que, vamos dizer assim, são menores ou mais enfraquecidas,
e que não tem essa homogeneidade. Tanto que a gente vai ver que os astecas, como é que os espanhóis vão fazer, inclusive, para vencer os astecas? Vão se aliar a povos menores, a povos menos desenvolvidos e que eram inimigos dos astecas. E depois os espanhóis também vão subjugar esses povos menores. Mas então não existe essa homogeneidade e nem mesmo essa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento cultural e científico igualitário. Não, existiam também diferenças gritantes dentro da própria América, tá? Então cuidado com isso aqui. Ó, bom, só sobrou a letra E, né? Mas vamos dar uma olhadinha nela. Nas regiões americanas, colonizadas principalmente pelos espanhóis, foram encontradas evidências da existência de grandes civilizações que já dominavam diferentes conhecimentos tecnológicos. Vejam a construção cuidadosa dessa frase, ó. Nas regiões americanas, colonizadas principalmente pelos espanhóis, então ele está restringindo, né, a América Espanhola, foram encontradas evidências da existência de grandes civilizações, sim, né, astecas e incas. Daí vocês vão dizer assim: ah, Ferrari, mas está dando a entender que quando os espanhóis chegaram, já existiram outras civilizações. Tudo bem, a gente vai ver, por exemplo, o caso dos maias, né? Quando os espanhóis chegou aqui, os maias já haviam sido subjugados, já haviam sido conquistados pelos próprios astecas, inclusive. Então, não tem problema nenhum. Ela está muito bem construída e veja, e que dominavam diferentes conhecimentos tecnológicos. Aí o próprio texto está nos dizendo, ó, eles tinham conhecimentos diferentes, né? A obsidiana, o ferro de meteorito e assim por diante, tá? Então, o que ficou de correto pra gente? Ficou a letra E de escola. Tranquilo, gente? Vamos lá para a segunda questão que eu escolhi, que é um tema assim que eu sempre gosto de trabalhar em revisões, porque a chance de aparecer esse tema é grande, que era Vargas. Isso para qualquer prova, né? E na Pequeno Príncipe não é diferente. Essa questão específica é sobre o fim do governo Vargas e também tem alguns detalhezinhos ali que pegam a gente, tá? Então vamos ver aqui, ó, o que diz do enunciado. A manifestação retratada na foto abaixo ocorreu em agosto de 1954 e foi uma das reações dos militares, especialmente da aeronáutica brasileira, ao atentado sofrido por Carlos Lacerda, jornalista e então candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Lacerda, um dos mais ferrenhos opositores a Getúlio Vargas, fora emboscado em sua casa na Rua Toneleiro e, apesar de ferido, sobreviveu. O atentado da Rua Toneleiro agravou as pressões sofridas por Getúlio, que culminaram em seu suicídio. Então a gente vai ver que o ano de 54 é um ano bastante fundamental para a gente entender a Era Vargas, ou o fim dela, o desfecho dela, no caso, né? Por quê? Porque o Vargas ele vinha enfrentando as mais diversas pressões, porque o mundo também, vejam, 54, o mundo já está mergulhando naquilo que nós conhecemos como Guerra Fria. Então, diferentemente do primeiro governo Vargas, lá de 30 a 45, agora o mundo ele está numa outra dinâmica social e política, que é a dinâmica do quê? Da polarização ou da radicalização ideológica. Então agora não tem mais aquela coisa da década de 30, do nacional desenvolvimentismo, aquela coisa toda, não. Agora o mundo está se dividindo entre capitalistas e comunistas. Inclusive o próprio Vargas, né, que perseguiu comunistas a rodo no seu primeiro governo, era também, às vezes, até chamado de comunista. Especialmente quando Vargas faz o quê? Nesse governo de 51 a 54, quando ele limita a remessa de lucros das empresas brasileiras para fora, assim como também quando ele dobra o salário mínimo. Durante esse governo Vargas, o salário mínimo ele vai ter um aumento real de 100% naquele período. Além disso, quando o Vargas vê que a elite brasileira começa a abandonar ele, vamos dizer assim, a criticar ele, o que ele faz? Ele dobra a aposta, porque daí ele vai encaminhar um projeto que não acaba sendo aprovado por ele, vai ser aprovado só durante a ditadura militar, de extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo também. Então Vargas está num processo de tensão muito grande. E dentro dessa tensão, quem era o seu principal opositor? Esse rapaz chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, além de ser candidato a deputado federal, depois vai ser eleito, inclusive, ele também era radialista, então ele tinha um grande espaço na mídia, vamos dizer assim. E o Carlos Lacerda, ele sofre um atentado, que é o famoso atentado da Rua Toneleiro. Só que o que acontece?
O Lacerda, por ser essa principal voz da oposição, alguns militares, especialmente da aeronáutica, se ofereceram para fazer a segurança do Carlos Lacerda. E nesse atentado da Rua Toneleiro, que era aparentemente para matar o Lacerda, o que aconteceu? Mataram um major da aeronáutica, o major Rubens Vaz. Erraram os tiros e mataram o major. Com isso, a aeronáutica e as Forças Armadas como um todo também vão se colocar contra o governo. Tá? Então vamos ver agora o que acontece aqui nas nossas alternativas. Ó, letra A. A investigação posterior ao atentado revelou que Lacerda e Vargas, a despeito de suas divergências políticas, haviam forjado o crime como forma de pressionar as Forças Armadas a autorizar o fechamento do Congresso Nacional e o cancelamento das eleições presidenciais de 56. Não, gente, isso aqui é impossível. A a rivalidade entre Lacerda e Vargas era algo real, efetivamente. Inclusive, o Lacerda até vinha com uma campanha de difamação em cima de Getúlio Vargas, chamava ele de assassino, inventava um monte de calúnia sobre o presidente e assim por diante, tá? Então não tem nada de forjado, foi realmente uma tentativa de assassinato, tá? B. As investigações do atentado revelaram que a aeronáutica, na figura do brigadeiro Eduardo Gomes, havia encomendado o crime para silenciar Lacerda e, com isso, fortalecer Getúlio num momento de fragilidade política. Não, tá? Porque a gente vai ver que o Eduardo Gomes era, inclusive, ou o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Ele havia sido candidato a presidente em 51, né? Lá quando acaba o primeiro governo de Vargas, perde, né, para o Marechal Dutra, só que o Eduardo Gomes, ele também era um crítico ferrenho do Getúlio Vargas, ele era inclusive um dos inimigos políticos de Getúlio Vargas. Então o Eduardo Gomes, ele era aliado ao Lacerda, e inimigo mortal também do Getúlio Vargas. Vejam como eu falei para vocês, olhem quantos detalhezinhos conteudistas históricos que tem nessa questão, né? C. A investigação que se seguiu ao atentado revelou a participação direta do chamado Anjo Negro, alcunha dada a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, como mandante do crime. Isso mesmo, tá, gente? O Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal, mas era uma espécie também de braço direito da segurança de Vargas, ele era sempre muito incomodado com as críticas que o Carlos Lacerda fazia. Como eu falei para vocês, as críticas que o Lacerda fazia não eram simplesmente críticas políticas, eram também críticas pessoais, né? Falei para vocês, olha, eram calúnias, era aquilo que nós chamaríamos hoje de fake news, inclusive. Então isso tudo sempre incomodou muito o Gregório Fortunato, e o Gregório Fortunato, depois se comprovou tudo, né? Sem consultar Getúlio Vargas, mandou matar o Carlos Lacerda. E aí, na verdade, literalmente, assim, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque não conseguiram matar o Lacerda, mataram um major da aeronáutica e tudo isso só aprofundou a crise que já vinha aí vivenciando o governo Vargas como um todo, tá? Ó, letra D. O atentado, que vitimou fatalmente o major da aeronáutica Rubens Vaz, foi o estopim para a derrubada de Getúlio do poder pelos militares e por seu posterior suicídio. Essa D aqui, ó, gente, quando eu fui fazer aqui a prova, né, eu aqui para resolver essa questão com vocês, eu fiquei muito entre a D e a C. E não conseguia achar o erro da D, não conseguia li. Eu considero ela a mais difícil de confundir. Só que depois daí, com calma, né, olhando bem, eu achei alguns erros aqui, ó. Primeiro de tudo, ó, o atentado que vitimou fatalmente o major da aeronáutica Rubens Vaz. Até aqui, ok, tá? Foi o estopim para a derrubada de Getúlio do poder, tá? Primeiro de tudo, né? Que o estopim até pode ser, tá bom. Mas para a derrubada de Getúlio do poder, não, Getúlio não chega a ser derrubado, tá? Aqui que tá a maldade da alternativa, ó. Para a derrubada de Getúlio do poder pelos militares. Não, Getúlio não foi derrubado. Getúlio foi derrubado pelos militares lá no seu primeiro governo em 1945. Tá bom? Quando acaba a primeira era Vargas, né? Que vai de 30 a 45. Lá ele foi derrubado. Aqui não, porque daí vejam como que a questão é construída, ó. Foi o estopim para a derrubada de Getúlio Vargas pelos militares e por seu posterior suicídio. O que que a questão, a alternativa toda dá a entender? Que Vargas foi derrubado e que depois que ele foi derrubado, ele se suicidou. Não, ele se suicida
exatamente antes de tirarem ele do governo. Tanto que já se ameaçava ali a abertura de uma CPI para investigar, né, o tal do atentado, as denúncias todas que haviam, e nessa CPI o Vargas seria afastado. E ele sabia que se ele fosse afastado, ele nunca mais voltaria. Então o Vargas, exatamente para evitar tudo isso, ele então dá o famoso tiro no coração, tá? Então a questão D, como eu falei para vocês, olha, ela é realmente muito difícil, tá bom? Então, mas tá errada, né? Porque Vargas não chega a ser afastado nem mesmo derrubado pelos militares aqui em 54. Lá em 45, sim, tá? Letra E. A incapacidade do governo Vargas e da polícia fluminense em desvendar os responsáveis e a motivação do crime aumentaram a desconfiança da população em relação ao governo, levando Getúlio ao suicídio dias depois do ocorrido. Dois erros aqui, né? Primeiro, o crime ele foi desvendado, já se entendeu, então se descobriu, né, que foi o Gregório Fortunato o mandante, aquela coisa toda. Então não houve aqui essa incapacidade em desvendar, foi desvendado, tá? Só que outra coisa, olha aqui, ó, aumentaram a desconfiança da população em relação ao governo. Não, gente, a população, na verdade, ela nunca acreditou que Getúlio teria mandado matar. A população, ela sempre esteve ao lado do Getúlio. Tanto que quando Vargas se suicida, lembrem-se vocês, o que acontece? Uma das maiores comoções nacionais jamais vistas na nossa história, com o povo na rua. Quando você pega fotos do enterro, né, do Getúlio Vargas, ou do funeral do Getúlio Vargas, tem tanta gente na orla do Rio de Janeiro, tanta gente na orla, que parece até lembram alguns anos atrás, quando teve um show do Rolling Stones, aquela coisa toda assim, ou mesmo época de carnaval, porque a comoção popular, ela foi muito, muito, muito grande em relação à morte de Getúlio Vargas. Né? Então, não tem essa coisa da população desconfiar de Vargas. Não, o apoio da população, principalmente da população pobre, claro, a Vargas, ele sempre foi assim, ó, gigantesco, tá bom? Queridas e queridos, eu espero que essas questões ajudem vocês a pensarem em algumas coisas da prova. Repito, né? Cuidem com os detalhezinhos. Vocês viram ali nas duas questões como ela é cheia como elas são cheias dos detalhes e do ponto histórico. Essa é uma característica da FPP como um todo, né? Então cuidem muito, atenção, vocês geralmente vão ficar entre duas ou três alternativas, tá? E aí aquela coisa, né? Quando ficar entre duas ou três alternativas, releiam, vejam ali no caso da própria questão do Vargas, né? Como a questão da construção temporal da frase, ela já influencia em toda a interpretação, tá bom? De resto, quero agradecer ao Gabriel novamente aqui pelo espaço e convidar vocês, né, para conhecer também o meu canal lá no YouTube, onde eu tenho mais aulas de história, sociologia, filosofia, youtube.com/professor Ferrari, tudo juntinho, e também lá o meu perfil no Instagram, tá bom? instagram.com/professor_Ferrari. Queridos, boa prova para vocês e no que precisarem, estou à disposição. Um grande abraço.